E eu rogo pelo Pai que está no mais alto de todos os céus, para que a todos sejam trazidos a sua presença através das nossas dádivas e também as nossas ofertas, e também pelo coração que nós entregamos ao Senhor, que possamos atrair o seu reino, ó Senhor, para a terra, e que o Senhor possa nos antecipar as nossas bênçãos. O pão que não podemos colher no sábado, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe todas as nossas dívidas, como também todas as nossas ofensas. Dai-nos um coração humilde para que possamos perdoar todos aqueles que nos têm ofendido. Não os deixei cair em nenhum tipo de tentação, antes nos livre de todo e qualquer mal. Amém, amém e amém. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, a não ser que ele seja obrigado. Por que ele não vem para a luz? Para que as suas obras não sejam reprovadas, porque elas vão ser reprovadas na luz. Então, o que que opera? O que que opera na luz? O que opera na luz é algo divino. O que opera nas trevas é algo maligno. O que opera nas trevas não quer vir no mundo divino, não quer vir no mundo da luz. Porque quando vem no mundo da luz, as suas obras são quê? Desfeitas. Desfeitas. Imagina você que um profeta, ele vem até você, o que é uma dádiva, né? É uma honra, é um privilégio. E ele chega e fala da seguinte forma para você assim: olha, eu vi o seu carro batendo num caminhão. Aí você acha, meu Deus, o cara está fazendo maledicência para mim, né? Mas ele é um profeta, boca de Deus. O que que isso significa? Significa que as obras demoníacas que possivelmente estavam feitas para você serão desfeitas. Porque, pensa comigo, ó, olha a ideia que as pessoas têm, que quando Deus mostra algo para elas, muitas vezes as pessoas ficam com medo, né? É isso aí. Aqui, olha só, as pessoas têm um pouco de medo mesmo, mas às vezes é para a gente ter um pouco de medo, porque as coisas malignas na nossa vida estão sendo desfeitas. Ó, presta atenção. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eu tenho uma outra tradução melhor que eu uso muito, que diz assim, ó: todo aquele que opera nas trevas não quer vir para a luz, porque se ele vem para a luz, as suas obras são desfeitas, que é semelhante, né, a reprovadas. E na versão restauração, que depois eu vou indicar essa bíbliazinha para você comprar, que é muito legal, chama-se, é só o Novo Testamento, ela vem comentada. A restauração está escrito assim, ó: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Também fica bem parecida com essa versão aqui. Então, anota aí: nenhum diabo quer vir para a luz. Então, como que se liberta? Como que se liberta? Você vai jogar tudo na luz. E se existir alguma treva ali, ela vai ser dissipada, ela vai ser reprovada, ela vai ser desfeita. Como é que diz mesmo a frase de Jesus? Conhecereis a verdade. E aí, o que que é a verdade? E a verdade te libertará. E o que que é a verdade? A verdade é a luz. A verdade é colocar luz nas trevas. Então, a libertação, ela já deve passar por isso. E também passar pelo processo de conhecimento de luz, para que todos nós possamos conhecer
melhor a luz, nós precisamos identificar melhor a luz, nós precisamos nos identificar melhor com a luz. Nós precisamos discernir o que é luz, o que é treva, o que é de Deus, o que é do diabo, que as pessoas às vezes não sabem discernir. Então, aquele que opera nas trevas não quer saber de luz. Mas se eu expulso demônios, e eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, lembra desse texto? Ó, mas se eu expulso os demônios e eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, o dedo de Deus, gente, o dedo de Deus, ele é um símbolo do Espírito Santo. Anota aí. Então, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, fica explícito, fica notório, ok? Que é chegado o reino até nós, até vós. Tem um texto ali que eu vou botar. Então, o que eu quero que você faça agora, mesmo que você esteja com a câmera fechada, com o microfone fechado, eu quero que você aponte o indicador aqui para a tela, assim, ó. E que você fale assim, já vamos treinar aqui, ó. Aponta o indicador para a tela e fala assim, ó, na autoridade de Cristo Jesus, eu ordeno que todo mal saia da minha casa, saia da minha vida, e tudo que está nas trevas, seja manifestado hoje em plena luz. Tudo que está oculto, que venha para a luz nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Você tem que fazer isso para você começar a ter essa autoridade, para você começar a ter esse poder de expulsar demônios, sabe? Que é uma coisa que você herdou de Cristo Jesus, tá? Essa habilidade. Lembrando que a gente não veio para isso, a gente veio para trazer luz para acabar acabar com as trevas. Vamos ver esse texto de expulsar demônios pelo dedo de Deus, para você não achar que eu estou inventando essas coisas aqui, né? Não, tudo citação bíblica, meu irmão. Tem nada aqui que eu tenha inventado. Então, olha só o texto. Mas, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ou seja, quando o processo é desenvolvido dessa forma, fica provado por A mais B que o reino de Deus, ok, que o reino de Deus, ele é chegado, que o reino de Deus está em vós. E por que o reino de Deus está em vós? Me pergunte por quê. Porque ninguém na face da terra pode expulsar demônios se não tiver o Espírito Santo dentro de si. Ninguém consegue expulsar um demônio se não tiver o Espírito Santo dentro de si. Como que eu expulso demônios, Mike? Eu tenho que ter o Espírito Santo dentro de mim. E através de Cristo Jesus, esse demônio foge do corpo da outra pessoa. E ele nem chega perto de você, tem medo de você. Ó, porque assim, ó, diabo, ele expulsa diabo. Jesus disse, né? Satanás não pode expulsar Satanás, porque senão estaria acabando com o ministério de Satanás. Então, somente alguém com o Espírito Santo pode expulsar Satanás. Mas vamos supor que Satanás ele tenha saído, tá? E lembra que ele vai a lugares áridos, lugares desertos. Só que ele não encontra. Por quê? Porque ele só tem descanso na água. Agora foi para dar uma bugada na sua mente. Como assim ele só encontra descanso na água, Mike? É o seguinte, se você for pesquisar, você coloca aí no Google qual o percentual de água do nosso corpo.
O nosso corpo ele tem 70% de água. E o nosso cérebro, ele tem mais ainda, ele tem de 80 a 90% de água. Olha o percentual de água no nosso cérebro, ok? Então, onde que ele vai encontrar descanso? O abismo, tá? Que é o lugar natural deles. Lembra que a gente falou, não sei se foi na aula passada ou se foi na primeira, a gente falou sobre o abismo. E eu até trouxe aqui para você esse desenho do abismo aqui, ó. Nós temos aqui a catótera, né, que são as regiões baixas da Terra, onde a gente tem o Sheol, a gente tem o Tártaro, que também é chamado de abismo, e a gente tem o Hades. Lembra dessa aula? Então, onde que está tudo isso aqui? Nas regiões baixas da Terra. Esse abismo aqui, esse aqui, né, esse abismo, ele é só para os anjos. Então, isso significa que aqui não entra demônios. Aqui não entra demônios. Quando os espíritos malignos eles falam para Jesus nos lance no abismo, não é desse abismo aqui especificamente que esses demônios estão falando. Qual que é o abismo dos demônios? O abismo dos demônios, eu vou explicar para você. Presta atenção aqui, ó. Nós temos o planeta Terra, né? A parte seca da Terra, né? Vamos chamar de Terra. E nós temos o mar, né? Você sabe que lá no Apocalipse nós vamos ter uma nova terra e nós vamos ter um novo céu, né? E que também lá em Apocalipse nós não vamos ter mais mar. E no outro dia eu posso falar isso para você, tá? De uma forma mais detalhada. Mas no novo céu e na nova terra nós não vamos ter mais mar, o mar não vai mais existir. A profundidade, a maior profundidade dos nossos oceanos é de 13 mil metros. Nós temos, assim, abismos profundos no fundo do mar que chegam a 13 quilômetros de profundidade. E este local, ele é o abismo das águas, é o abismo dos demônios, ok? É o abismo dos demônios, ó, nessas profundidades de 13 mil metros, 13 quilômetros, tá? Aquele outro abismo, o abismo dos anjos, eles não estão nas regiões baixas da Terra, mas eles estão aqui, ó, no centro da Terra. É o abismo dos anjos, ok? A catótera está aqui embaixo. Tá? Então, para onde que os demônios eles vêm? Os demônios eles vão para o fundo do mar. E o que que nós temos no fundo do mar? No fundo do mar nós temos uma pressão altíssima, altíssima, insuportável. É quase impossível ter vida com essa pressão atmosférica. E eles têm uma coisa essencial para viver, que é o quê? Primeiramente, água e escuridão. Nesses abismos reina a escuridão. Então, eles têm ali o ingrediente perfeito para eles viver. Porque lá eles têm paz. Naquelas escuridões, eles não são perturbados, né? Aliás, eles já são perturbados por natureza, né? Eles têm uma natureza perturbada. Mas aqui nessas profundezas é que eles vão encontrar descanso. Então, quando eles dizem que não encontram descanso, eles dizem que voltam para as suas casas. Eles dizem que voltam para as suas casas. Não sei se você lembra, tem um texto na Bíblia que diz que um homem morre, sabe? E tem um demônio nesse homem. E como que esse demônio que saiu do homem, ele vai se manifestar? Então nós temos um texto, tá? Que diz que quando morre um homem, o demônio que está dentro desse homem, ele vai para a segunda geração desse homem. Então o homem morreu e o demônio tem que sair daquele corpo. E aí para onde que esse demônio vai? Ele vai para a segunda geração desse homem. Então um homem morreu.
o demônio saiu. O demônio sai do corpo desse homem, ele vai andar por lugares desertos, como a gente viu, por lugares áridos, e não encontrando descanso, como que o texto diz? Ele diz que voltarei para a minha casa. A casa que ele está se referindo é a família. A família o que que é? Ou seja, quando ele voltar, ele vai voltar para a segunda geração desse indivíduo que morreu com o demônio. Porque ele quer voltar. E quando ele chega nessa segunda geração, que são os familiares dessa pessoa, o texto diz que ele encontra a casa limpa e arrumada. Porque ele nunca teve naquela casa, é uma casa nova, ok? É um corpo novo. Algumas pessoas dizem, tá? Que eu vejo muito elas dizendo que o demônio entra e aí ele sai. E aí entra o Espírito Santo na pessoa e o Espírito Santo da pessoa sai. E aí entra o demônio de novo, sabe? Porque essa questão de a casa estar arrumada nos parece ser uma questão do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo sai, os demônios vêm e tomam a casa. Faz um pouco de sentido, mas isso não existe. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo entrou para habitar em você, eu vou dizer uma coisa: ele nunca mais vai sair. Ok? Então não tem como o Espírito Santo sair e o demônio entrar. Se o Espírito Santo entrou em você, ele nunca mais vai sair. Ele nunca mais vai sair, ok? Então escuta bem agora aqui, ó. Não existe esse negócio de que o Espírito Santo entra, ordena a casa, depois ele sai e os demônios voltam. Porque o Espírito Santo, quando ele entra para habitar dentro de você, ele nunca mais vai te deixar. Jesus disse que rogou ao Pai para que ele nos desse um outro espírito, para que esse espírito tivesse conosco para sempre. Então ele nunca vai nos deixar. É o Espírito Consolador, gente, o Consolador. Ele nunca vai nos deixar, ele estará conosco para sempre. Então, Mike, o que que acontece? O espírito maligno, ele sai desse homem porque ele morreu. E aí ele volta para um membro de segunda geração, geração futura, próxima geração. E ali ele vai encontrar tudo ordenado, porque ele nunca teve ali. Só que quando ele não volta sozinho, mas ele volta para a próxima geração com mais 7 demônios junto com ele. Olha só isso. Então, aquele espírito maligno que saiu daquele corpo quando aquele cara morreu, quando ele voltar para um descendente desse cara na outra geração, ele vai vir com mais 7 espíritos com ele para habitar naquela nova casa. Imagina, né? Imagina esse novo homem, né? Esse novo homem da geração passada, ok? Imagina o quão pior ele não vai ser do que o primeiro. Então, essa coisa, ela só vai piorando de geração em geração, em geração em geração. Mateus 12. Mateus 12, 43. Esse repouso aqui, ele está buscando descanso. E por que que ele não encontra descanso nesses lugares? Porque não tem água, ok? São lugares desérticos, lugares áridos. E o 44, então diz: voltarei à minha casa, de onde saí, e, voltando, achar desocupada, varrida e adornada. Então, essa casa, ela é a segunda pessoa da próxima geração, descendente da primeira. Está escrito aqui na Bíblia. Ok? Então, veja que está falando que eles vão entrar, né? Voltando para minha casa, falando de uma geração futura. E quando ele volta, esse demônio, ele encontra a casa limpa, né? E toda adornada, toda enfeitada. Ele nunca teve ali. Vamos ver agora o 45. Então, vamos lá, o 45, 12
Mateus 12:45 diz assim, ó, então vai e leva consigo outros 7 espíritos do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então veja como o texto está falando de geração, né? Mas também, assim também acontecerá a essa geração má. Aqui, ó, essa tradução aqui, ela não é muito boa, ela não ajuda muito, mas está falando de geração. E os atos desse homem, eles serão piores do que os atos do primeiro homem. Tinha que estar escrito assim, né? Mas está assim mesmo, né? E são os últimos atos desse homem piores do que os do primeiro, ok? Vamos para cima então, gente. Vamos para cima que eu tô só começando esse treinamento. Então vamos entender como que ocorre a operacionalização espiritual. Vamos entender? Então vamos. Vamos lá comigo. Então, a operacionalização, né, ela é desenvolvida pelos anjos da luz e também pelos anjos das trevas e também pelos demônios. Então, todo o processo espiritual, ele ocorre através de uma operacionalização. Tudo que acontece no reino dos espíritos ocorre por meio espiritual. Tudo ocorre por meio espiritual, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, assim, ó, quando Deus disse eu decidi livrar Israel. Deus não chegou, Deus não chegou nem a sair do seu trono. Deus não desceu ali para Moisés. Quando Deus veio falar com Moisés, a gente pensa que Deus desceu, né, e trocou uma ideia com Moisés, assim, pessoalmente. Mas, na verdade, Deus nem desceu do seu trono. Quem falou com Moisés foi os seus anjos. Então, tudo isso foi uma operacionalização espiritual. Isso aconteceu de forma que foi um anjo que estava ali. Então, assim, ó, Deus, ele é onipresente, ele é onisciente. Então, ele pode estar ali no anjo, mas também pode estar lá no seu trono, tá? Então, Deus, ele fala com Moisés através desse anjo. Não era Deus que estava ali, era um anjo, tá? Mas Deus, ele também estava ali, mas também estava lá no seu trono. Por quê? Porque ele é onipresente, ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao contrário dos anjos caídos e dos demônios, eles não podem. Por isso que a questão de deslocamento dos demônios e dos anjos caídos, ela é rápida, mas ela precisa de um tempo para chegar, porque como é que eles chegam, né? Como é que os anjos chegam até o terceiro céu? Eles têm que ter uma velocidade muito, e eu vou falar já sobre isso, acima da velocidade da luz, porque eles têm que romper, né, a barreira da expansão do universo, que se expande na velocidade da luz. Então eles se deslocam muito rápido, mas eles não são onipresentes, tá? Então é o seguinte, ó, se nós tivermos um anjo, eu estou falando aqui de Florianópolis, tá? Então, se hoje aqui em Florianópolis nós tivermos um anjo, ok? Esse anjo não pode estar aqui ao mesmo tempo que está, por exemplo, nós estamos falando com Paulo que está lá em Portugal, ok? Deve ser aproximadamente 1 hora da manhã lá em Portugal, e o Paulo está aqui com a gente, ó, 1 hora da manhã, tu vê que bacana. Então, e se nós temos um anjo aqui em Florianópolis às 9 horas, esse anjo não pode estar lá em Portugal nesse exato momento. Vocês estão entendendo? Agora, esse anjo, ele consegue ir de Florianópolis para Portugal muito rapidamente, mais rápido que a internet. Ele consegue ir num flash de segundo, num milésimo de segundo, porque ele anda muito rápido, mas ele não consegue estar aqui lá ao mesmo tempo, tá? Então, agora imagina um anjo
chegar no terceiro céu, onde está o trono de Deus, ele precisa sair, né, da atmosfera, ele precisa sair do nosso universo. É sabido que o nosso universo ele se expande muito rápido, ele se expande na velocidade da luz. Tá? E ele está se expandindo até hoje, encontrando as extremidades da luz e das trevas, ele está se expandindo. Então, olha o raciocínio, né? Um anjo ele tem que se deslocar muito mais rápido que a velocidade da luz para conseguir romper essa barreira de expansão, porque o universo está se expandindo, procurando a extremidade da luz e das trevas. E até hoje o universo não conseguiu chegar. Então ele vai na velocidade da luz e vai se expandindo, 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 mas até hoje não conseguiu chegar. E o anjo ele anda mais rápido do que isso, para romper isso e chegar lá no terceiro céu. Então, para você ter uma ideia, para chegar no terceiro céu, o anjo ele precisa romper essa barreira, tá? Então eles são muito rápidos, mas eles não são o quê? Onipresentes.